A situação na China pode estar mais crítica do que parece. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A mudança de postura do governo americano na questão da origem do vírus no laboratório de Wuhan pegou a todos de surpresa. Para quem acompanha as notícias, no ano passado considerava-se impossível tal vírus ter saído do laboratório de virologia de Wuhan. A hipótese considerada mais provável dava conta que o vírus havia migrado do morcego para um animal intermediário ainda não estabelecido, possivelmente o pangolim, e deste para os humanos. Apesar de haver pessoas que sempre alertaram que o laboratório de virologia de Wuhan fazia pesquisas com coronavírus de morcego, inclusive eu que fiz um vídeo sobre isso no dia 2 de fevereiro de 2020, e que, portanto, havia sim a possibilidade de vazamento acidental do laboratório, essa hipótese era tratada no ano passado como teoria da conspiração, chegou a ser taxada como fake news e proibida em algumas plataformas. De repente, o governo americano mudou de ideia sobre o assunto e estabeleceu até um comitê para fazer uma investigação do que houve. O que teria feito o governo americano mudar de posição no que foi seguido por vários veículos da mídia tradicional é uma incógnita. Porém, circula uma informação em vários outros veículos de comunicação americanos dando conta de uma possível explicação para essa mudança, que, se for verdadeira, é algo bombástico. Segundo relatos trazidos por um veículo de mídia pouco conhecido de nome Spy Talk, porém repercutido por veículos mais tradicionais como o Yahoo News e o The Daily Beast, uma série de contas do Twitter em chinês atribuídas a dissidentes anticomunistas da China dão conta de que Dong Jingwei, ministro da Segurança do Estado do governo chinês, teria deserdado e fugido para os Estados Unidos com sua filha, Dong Yang. Isso teria acontecido em meados de fevereiro e poderia explicar a mudança de posicionamento do governo americano nessa questão. Entenda, se isso for verdade, o governo comunista chinês está muito mais fragilizado do que aparenta. Um funcionário de alto escalão, que provavelmente tem acesso a enorme quantidade de informações sobre o governo chinês, fazer tal tipo de deserção é algo muito forte. Segundo tais relatos, ele estaria abrigado e protegido pelo governo americano de forma secreta para evitar retaliação do governo chinês. Em troca, teria revelado informações de alto grau de confidencialidade, dentre outras coisas sobre o laboratório de virologia de Wuhan. Esse ministro não seria apenas um oficial de alto escalão do governo, ele era alguém que gozava da proximidade e da influência de Xi Jinping. Importante ressaltar, como estão fazendo todas as mídias que repercutem tal fato, que se trata de rumor. Por motivos óbvios, se isso estiver mesmo acontecendo, certamente será encobertado por ambas as partes. Nem Washington irá abertamente falar que está protegendo um desertor do governo chinês, porque isso criaria enormes embaraços diplomáticos, mas também Pequim jamais iria admitir isso, porque seria um sinal de fraqueza muito claro. Vão seguir os dois fingindo que nada está acontecendo. Porém, se tal história for falsa, a prova é bastante simples. Basta o referido ministro aparecer lá na China fazendo um pronunciamento qualquer. Agora que tais rumores estão se tornando mais significativos, é possível que vejamos tal rumor ser desmentido. Se isso acontecer, ignore essa história. Mas é uma suspeita interessante demais para não, pelo menos, acompanharmos os próximos acontecimentos sobre isso. Muita gente pode achar que um regime de governo ditatorial e rígido, como o regime chinês, resulta em absoluta obediência e ninguém trabalhando contra o governo. Sim, as leis chinesas são muito pesadas, qualquer ação de dissidência ao governo tem penas terríveis, até a morte. E não faltam exemplos de oficiais e burocratas chineses que foram presos e executados ao longo dos anos. Porém, não é assim que grandes estruturas hierárquicas funcionam. Por óbvio, é interesse das pessoas que estão numa hierarquia ascender nessa hierarquia, galgar passos, subir na hierarquia. E dentre as muitas formas de se ascender numa hierarquia, uma das mais efetivas é a sabotagem de quem está acima. Naturalmente, formam-se grupos de apoio mútuo com interesse em derrubar pessoas em cargos intermediários com o objetivo de fazer
aliados subirem na hierarquia. Isso acontece em todas as hierarquias, desde grandes empresas privadas até governos ditatoriais, passando, lógico, por governos burocráticos. Portanto, embora atingir Xi Jinping diretamente seja um desafio na China, não tenha dúvida que existem brigas internas por cargos intermediários que são absolutamente comuns. Embora exista apenas um partido na China, no final criam-se grupos de interesse que se formam naturalmente em qualquer grupo de pessoas. Um exemplo clássico disso é justamente a briga entre o grupo liderado por Xi Jinping e o grupo liderado por Sun Zhengai, que também incluía o antigo presidente da China, Jiang Zemin. Quando Xi Jinping chegou ao poder, uma de suas primeiras ações foi prender um enorme número de burocratas chineses, os seus oponentes, inclusive Sun Zhengai, que estava concorrendo com ele ao cargo de presidente da China e que agora está em prisão perpétua. Portanto, é óbvio que existem forças conflitantes no Partido Comunista Chinês e no governo chinês como um todo. E embora o cargo de Xi Jinping esteja acima dessas brigas mais subordinadas, no momento que o presidente aparece enfraquecido, pode ter certeza que muita gente fica animada com a perspectiva de poder substituí-lo. Sim, existe dissidência na China, mas Dong Jingwei era do grupo de Xi Jinping, ele apoiava o líder atual. Para ele ter optado pela deserção, isso significa que as rachaduras internas são significativas nesse momento. Além disso, tem acontecido um enorme conjunto de protestos populares dentro da China. Sim, você não ficou sabendo deles porque a imprensa ocidental tem um carinho impossível de explicar para com o governo comunista chinês. E a forte repressão a informações vindas da China torna tais notícias de difícil veiculação. As cenas e informações de protestos a seguir foram retiradas de um vídeo do canal Laowai 86. O vídeo lá no canal dele foi marcado como impróprio para menores de 18 anos e fortemente reprimido pelo YouTube, motivo pelo qual eu vou mostrar apenas algumas poucas imagens estáticas aqui e vou deixar o link para você ver o vídeo completo lá no canal dele. Os protestos lá são tipicamente contra os governos locais. O governo central chinês é praticamente inacessível para o cidadão comum. O cidadão comum da China vê como seu opressor o governo local, o governo da província, porque é esse, de fato, que destrói a sua vida e cobra impostos. E o que essas pessoas protestam? Um monte de coisa, desde propostas de limitação de diplomas de graduação, até os lockdowns e medidas restritivas da pandemia, desapropriação de casas, passando, lógico, por problemas econômicos graves. A China passou por um grande período de crescimento desde os anos 2000 até meados dos anos 2010, porém, como é natural nesse tipo de situação, o crescimento tem sido menor desde então. Como explicamos, esse crescimento foi muito em parte devido à liberdade econômica na China e ao bônus populacional, um período em que a China tinha muitos jovens e adultos em idade de trabalho e poucos velhos e crianças. Isso melhorou a qualidade de vida de muita gente na China, porém, uma hora o bônus demográfico acaba. E além disso, o planejamento econômico, que ainda é muito centralizado no governo, com sua enorme capacidade de tomar decisões ruins, acabou por desvalorizar muita coisa na economia. E para piorar, o impacto da Covid-19 na própria China foi muito maior do que dá conta o governo de lá. Tudo isso gerou muito descontentamento na população, que tem protestado em vários locais. E como é padrão, esses protestos têm sido duramente reprimidos pelo Estado. Mas o fato é que esse tipo de insatisfação abre caminho para grupos rivais dentro do próprio governo buscarem seu lugar ao sol. Lógico, o governo chinês, tal como a China em si, sendo o sistema impermeável e obscurecido que é, não deixaria visíveis tais rachaduras no seu poder. Mas essas coisas transparecem justamente quando Xi Jinping inicia escaramuças militares contra a Índia, contra Taiwan, situações que a China não tem como vencer e apontam apenas para a necessidade de afirmar força dos líderes chineses. Isso indica que sim, existem problemas de comando por lá. Se for confirmada essa deserção no alto escalão próximo a Xi Jinping, isso indica que a situação está muito pior do que imaginávamos. Será a China a nova União Soviética? Para quem não tem idade e não lembra da época, a União Soviética parecia forte e plenamente capaz até a véspera do dia em que não existia mais. Governos grandes e monolíticos não são como rochas, eles aparentam ser como rochas, mas de fato são castelos de carta, muito
muitas cartas fora do lugar e eles desabam. Democracias como a americana podem parecer mais instáveis, com muito mais briga, mas justamente por acomodarem opiniões divergentes de uma forma mais natural, tendem a ser mais resilientes. O fato é que a informação descentralizada e distribuída está destruindo todas as hierarquias de qualquer tipo, ditatoriais ou democráticas, mas as ditatoriais, as mais rígidas, são as que têm a propensão de cair mais rápido. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!